dia, terceiro ano, tudo bem com vocês, tá? Bem-vindos a mais uma aula Física com a Cidinha. E na aula de hoje, pessoal, a gente vai terminar o conteúdo de eletrização, tá? E depois eu vou deixar um tempo para vocês tirarem dúvidas dos exercícios, se porventura tiverem, de atrito e de contato. Então, antes de mais nada, para começarmos, vamos fazer uma breve recapitulação. Eletrização por atrito. O que era atrito? Esfregar, ó, esfregar o pente no cabelo, esfregar a régua no tecido, esfregar, atritar, tá? Ó, atritar, certo? Detalhe, algumas coisas importantes desse tipo de eletrização, tá? Primeiro, na eletrização por atrito, os dois corpos estão neutros, tá? Tá neutro, tá? Mesmo número de prótons, mesmo número de elétrons. Segundo, os dois corpos podem ser o quê? Isolantes, sem problema, tá? Terceiro, durante o atrito, acontecerá transferência de elétrons de um corpo para outro. De qual corpo? Depende quais os corpos envolvidos, quais os corpos, perdão, envolvido. Porque cada corpo tem a sua afinidade eletrônica quando atritado com outro de ou receber ou ceder. Como é que vocês vão saber disso? Será dado, tá? Uma série triboelétrica ou será fornecido o sinal de um dos corpos. Beleza? Tá. Por último, pessoal, na eletrização por atrito, após o atrito, os dois corpos ficarão eletrizados em módulo com a mesma carga, só que com sinais diferentes. Pessoal, desliguem os microfones de vocês. Tem um com o microfone ligado, estou vendo daqui, tudo bem? Porque senão gera um barulhinho, tá? Bom, vamos lá. O que significa isso, turma? O que significa, tá? Se eu atrito um corpo com o outro, se esse corpo cedeu dois elétrons para esse, é porque esse recebeu dois elétrons. Se esse cedeu dois elétrons, ele perdeu. Então, ele vai ficar o quê? Com menos elétrons, ele vai ficar positivo. E esse recebeu, ele vai ficar com um número de elétrons maior, então ele vai ficar negativo. Tudo bem? Essa é a eletrização por atrito. Depois nós estudamos a eletrização por contato. Por enquanto a gente está revendo, tá? Na eletrização por contato, a gente fechou que algumas coisas importantes. Eu posso, na eletrização por contato, o contato é feito assim, gente, ó. Não tem atrito, é só encostar. Portanto, para que eu consiga eletrizar, eu preciso obrigatoriamente, tá? Que um corpo esteja eletrizado ou positivamente ou negativamente, certo? Nós fechamos que nós íamos trabalhar na eletrização por contato com dois condutores. Por quê? Os condutores são aqueles materiais que possuem elétrons livres nas camadas externas, que têm uma certa mobilidade, tá? Tudo bem? E aí a gente estudou a eletrização por contato, tá? Quando um corpo é positivo e quando um corpo é negativo. Então, ó,
Primeiro caso, imaginem que eu tenho um corpo A eletrizado positivamente, um corpo B neutro. Quando eu coloco em contato, este corpo que está eletrizado positivamente, tá? Ele quer atrair o quê? Os elétrons do corpo neutro para ocupar os lugares que estão faltando elétrons nele, que são os mais, tá? Lembrem, não é porque ele está positivo, tá? Ele vai ganhar ou perder próton, pelo amor de Deus. Próton, esquece dele, tá lá no núcleo. Ou ele ganha ou ele perde elétron, sempre, tá? Então, se ele é positivo, é porque ele perdeu elétron. E aí você coloca em contato um nêutron, que apesar de estar neutro, ele é um condutor. Ele tem elétrons livres. Então, esses elétrons livres serão o quê? Atraídos, tá? Atraídos. Tudo bem? E de tal forma que, após o contato, ambos ficarão eletrizados com o mesmo sinal. Por quê? O nêutron vai perder elétrons, ele vai ficar positivo. O que está positivo, ele vai ganhar alguns elétrons, mas ele vai continuar o quê? Positivo, porque não é suficiente, tá? Receber vários elétrons para neutralizar todas essas cargas, tá? Segundo caso, eletrização por contato, quando este corpo agora está negativo e este neutro. Colocou em contato esses dois condutores? Elétron gosta de elétron? Não. Então, eles vão se distribuir na superfície desses dois condutores, porque quando você coloca em contato, gerou um único condutor. Após o contato, ambos estarão eletrizados com cargas de mesmo sinal, menos e menos. Foi uma recapitulação, tá? Aí vocês vão tentar, já estão fazendo os exercícios sobre isso, e na aula de hoje é o último processo de eletrização, que é conhecido por indução. O que é indução? Eu chego perto, mas não encosto, tá? Então eu tenho aqui, pessoal, um corpo, tá? Ó, e aqui eu tenho outro corpo, tá? Na eletrização por indução, sempre eu vou ter o quê? Um corpo eletrizado positivamente ou negativamente, e ele é conhecido como indutor. E o outro corpo que está neutro, ele é conhecido como induzido. Ó, aqui eu tenho um corpo eletrizado, um neutro. Tudo bem. Vou chegar perto, vou chegar perto, vou chegar perto, mas eu não vou encostar, porque se eu encosto, é eletrização por contato. Então, eu não posso encostar. Tudo bem? Na eletrização por indução, alguns termos, tá? Como eu já disse, tem que ficar bem claro. Indutor é quem vai induzir carga no outro, que está neutro. Então, o indutor é o que está carregado, ou positivamente ou negativamente. O induzido é aquele que vai o quê? Receber essas cargas, tá? Tudo bem? Tá? Importante, olha só. Indução. Chego perto, mas não encosto. Ah, como é que esse vai ficar eletrizado? Pessoal, cuidado. Elétron não voa, tudo bem? Ele não sai voando, tá? O elétron precisa de energia, tá? No atrito para passar de um para outro, mas é um atrito que existe contato. E no contato, ele consegue ser transferido. Agora, se não há nem atrito nem contato, a gente vai usar um outro termo que nós chamamos de fio terra. É um caminho
alternativo para os elétrons, tá? Para ficar mais claro, eu vou compartilhar uma tela com vocês, tá? Então, ó, aqui, ó, eu vou sair, ó, eu vou compartilhar uma tela, pessoal. Ó, olha só, essa tela aí, eletrização por indução. Pessoal, eu vou pegar aqui meu pincel, tá? Ó. A eletrização por indução, ó ela aqui bonitinha. Ó lá, na eletrização por indução, pelo menos um dos corpos deverá estar carregado negativamente e o outro positivamente, carregado negativamente e o outro positivamente. O que está carregado é o que eu disse anteriormente, é o indutor, ó. Ele é um condutor que já está carregado. E o outro, tá? Que é chamado de induzido, ele é aquele corpo que está neutro, ok? Primeiro caso, o indutor, olha o indutor aqui, ó, ele está eletrizado negativamente e o induzido neutro. Enquanto ele está aqui, ó, ele continua neutro, tá? Aqui, pessoal, se você observar, quando você chega, tá? Quando você aproxima o corpo eletrizado perto do indutor, tá? Perto do induzido, perdão, ele continua neutro, gente. O que aconteceu aqui foi apenas uma separação de cargas. Apenas isso. E detalhe, aqui, ó, existe uma atração muito grande. Aparece uma força elétrica que a gente vai estudar muito grande. Se você afastar o indutor, o que vai acontecer com o induzido? Ele volta, ele continua neutro e há um rearranjo de cargas, tá? Mas o que eu quero, turma? O meu objetivo é eletrizar o induzido. Eu não vou mexer aqui, ó, porque aqui eu estou tendo o quê? Falta de elétrons, né? Eu tenho que mexer aqui, ó. Esses elétrons, eles estão loucos para sair do meu condutor. Como eu já disse, elétron não voa. O que eu faço? Eu forneço um caminho alternativo para esses elétrons descerem para a Terra, ó. Daí o fio terra. Esses elétrons descem para a Terra. Quando eles descem para a Terra, o que vai acontecer, tá? Esses elétrons descem para a Terra e aqui eu vou ter o quê? O induzido carregado o quê? Positivamente. O indutor, eu não mexi nele, ele está negativo. Agora, o induzido, como esses elétrons desceram, tudo isso daqui agora vai ficar o quê? Com falta de elétron, fica positivo. Perceberam? Então, na eletrização por indução, após, tá? Essa eletrização, ambos os corpos, tá? Ficam eletrizados com cargas o quê? De sinais contrário. Não é verdade? Tudo bem? Em seguida, pessoal, em seguida, olha só, em seguida, a gente vai passar para o segundo caso. Agora o meu indutor está o quê? Positivo. E meu induzido neutro, tá? Certo? Muito bem. O meu indutor, tá? Ó, ele está carregado, tá? O meu indutor, que é o positivo, é o B, tá? Ó,
Ó, ele que está carregado, tá bom? Ó, é ele que está carregado, tá? Nessa situação, tá? Muito bem, ele está carregado positivamente. Ele chega perto do meu condutor neutro. Gente, eu vou ter o quê? Mais aqui, ó, os elétrons livres desse condutor serão atraídos para esse lado aqui. Por que para esse lado? Mais próximo, o quê? Deste indutor positivamente. Do outro lado, eu tenho o quê? Falta de elétrons, não tenho? Porque todos vieram para cá. Só que aqui, novamente, como na situação do primeiro caso, eu tenho uma atração muito grande. Existe uma força elétrica aqui muito grande, pessoal. Força elétrica muito grande, tá? Nessa situação. Agora, turma, pensa comigo. Aqui, opa, aqui, ó, desculpa, gente. Aqui eu tenho o quê, ó? Falta de elétrons, tá? Esses elétrons vão sair desse condutor? Não. Por quê? Porque eles estão o quê? Atraídos por esse. O que que eu tenho que fazer? Novamente, eu coloco um fio terra. Percebam que eu coloco sempre um fio terra no induzido e não no indutor, porque meu indutor já está eletrizado. Eu vou colocar um fio terra agora e olha que detalhe. Elétrons da Terra agora vão o quê? Subir. É a única opção. Por que que vão subir? Porque os elétrons daqui não querem sair, eles estão fortemente atraídos. Só que aqui desse lado eu tenho o quê? Falta de elétrons. Então a Terra, como é um condutor eletrizado, esse fio terra, gente, nada mais é do que um fio de cobre aterrado na Terra. Então, elétrons da Terra sobem para ocupar o quê? Esses quatro espaços. Consequentemente, quando isso aconteceu, eu afasto o fio terra e agora o meu corpo, que era neutro, vai ficar eletrizado negativamente. Afasto o meu indutor e aí o que que eu tenho? Indutor eletrizado positivamente e induzido, que antes era neutro, agora eletrizado negativamente. Ok? Tá? Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Gente, ó, agora que eu expliquei, tá? Vamos passar para as dúvidas sobre esse assunto, pessoal. Podem começar a perguntar. Eletrização por atrito. Desculpa, por indução. Vamos lá. Tem que entender o que é indutor, o que é induzido. Induzido é quem vai se eletrizar. Indutor é quem vai eletrizar o induzido. Então, o indutor ele está carregado, ou positivamente ou negativamente, tá? E nas duas situações, eu preciso utilizar o fio terra no induzido. E aí eu posso ter elétrons descendo ou elétrons subindo. Quando isso aconteceu, eu retiro o fio terra, afasto o indutor e aí eu vou ter o induzido eletrizado, dependendo ou positivamente ou negativamente. Pro, o fio terra, no segundo caso, envia. Gente, presta atenção, ó. Envia elétrons negativos. Gente, elétron sempre é negativo, tá?
Então, no segundo caso, elétrons da Terra se sentirão atraídos, tá? Para aquele condutor que está com falta de elétrons, onde tem os mais. Então, eles vão se sentir atraídos. Preencheu todos aqueles buraquinhos demais, você tira o fio terra. Aí o seu induzido ficou eletrizado negativamente, ok? Vamos lá. O fio terra nada mais é do que um fio de cobre que você soca na terra, tá? Você põe na terra, você aterra. Por que que eu estou falando um fio de cobre? Porque ele tem que ser um condutor, tá? Então, ele presta para as duas situações. Elétrons podem ser escoados através desse fio, ou elétrons podem subir da Terra até o condutor, tá? Que mais? Vamos lá. Entendeu, Alan? Beleza? De nada, gente. É aquilo que eu sempre falo, turma, é importante vocês darem uma lida bem focada no nosso livro sobre o assunto, tá? Eletrização por indução, porque agora com essas explicações, durante a leitura fica mais fácil o entendimento, tá? E depois fazer os exercícios, ok? Tá? Mais alguma coisa? Eu sempre, gente, gosto de fazer uma pequena revisão no início da aula para depois dar outro assunto, tá? Então é assim, concluindo, pessoal, as três eletrização. Atrito, tem que atritar, tá? E os corpos podem estar ambos neutros e serem isolantes, tá? E aí um fica positivo, o outro negativo, mas com a carga em módulo igual. O que que é a carga em módulo igual? Se um recebeu dois elétrons, o outro se um recebeu, é porque o outro perdeu. Você não cria elétron, tá? Bom, contato. Contato, ó, em contato, tá? O que que acontece? Eu tenho que ter pelo menos um eletrizado ou positivamente ou negativamente. E o outro neutro. Ambos nós fechamos que a gente vai trabalhar com condutores idênticos, tá? Após o contato, tá? Ambos ficarão eletrizados com cargas de mesmo sinal. Finalmente, a eletrização por indução perto, mas não tem contato. Um condutor tem que estar eletrizado, que é o indutor, ou positivamente ou negativamente, e o outro neutro. E o que, que acontece na eletrização por indução? Eu até brinquei. Gente, elétron não voa. Então, o que, que acontece? Este induzido, ele fica neutro, mas devido à atração, há uma separação de cargas, tá? E aí eu tenho agindo uma força elétrica entre os dois, tá? Se você não coloca o fio terra no induzido, ele não se eletriza, tá? Por isso que eu tenho que deixar o indutor perto, colocar o fio terra sempre no induzido, e aí, dependendo da situação, elétrons escoam pelo fio de cobre ou elétrons sobem, tá? E deixando, após a eletrização, os corpos eletrizados com sinais contrários. Fiz aí um resumão, tá bom? Tem mais alguma dúvida, galera? Não? Débora, acho que ela vai perguntar alguma coisinha. Pois não.
Deixa eu ver, explico? Pois não. Gente, ó, a dúvida dela é bacana, porque enriquece ainda mais a aula. Então, para quem não sabe, o exercício 6 está na página 15. Eu vou dar uma lida, tá? Nós temos três esferas condutores, A, B, C. Possuem o mesmo diâmetro, ou seja, os condutores são idênticos, tá? A esfera A está inicialmente neutra, beleza. E as outras estão carregadas com a B, 6 microcoulomb, tá? E a outra C, 7 microcoulomb. Então, eu tenho a esfera A neutra, a esfera B carregada positivamente e a C positivamente. Tá com mais aí, não é? Com a, olha só, aí eu vou tocar a esfera A primeiro com a esfera B. Quando você toca uma esfera carregada com 6 microcoulomb, com uma esfera neutra, após o contato, vai ter uma redistribuição de carga. Uma vai ter que ficar com 3 e a outra com 3. Por quê? Antes eu não tinha 6 de carga, depois eu tenho que continuar com 6. Só que eu vou ficar uma a esfera A com 3 e agora a esfera B com 3. É como se fizesse uma média aritmética, 6 dividido por 2. Então, agora eu tenho a esfera A com 3 microcoulomb, a esfera B com 3 microcoulomb, dando sequência. E depois, tá? A C. Então, vejam bem, ó, olha só, eu vou ter o quê? Eu vou ter, ó, aqui no caso, ó, eu vou ter depois que, ó, com a esfera A, toca-se primeiro a esfera B e depois a esfera C, certo? Tudo bem? Detalhe, pessoal. Agora, ó, a esfera A, ela está com 3 microcoulomb, não está? Ela vai ser tocada agora com a esfera C, que tem 7. Então, ó, 3 com 7 eu tenho quanto? 10, não é verdade? Depois do contato, eu tenho que continuar com 10. Então, eu vou ter 5 e 5. Sempre é a média aritmética. Nesta situação, esse exercício 6, ele contempla eletrização por contato, tá? Gente, a carga não se cria, ela se transforma. Se antes eu tinha 6, depois eu tenho que ter 6, 3 e 3. Se antes eu tinha 10, porque eu tinha 3, que era a esfera A, e 7, que era a esfera B. Eu tenho 10. Depois eu tenho que ter 10. Então fica 5 e 5. Moral da história: ele quer saber as cargas de A, B, C, respectivamente. A carga de A, pessoal, é 5 microcoulomb. Por quê? Porque ela foi atritada com B e depois com C. A esfera de B, a esfera de B, ela só foi atritada com A, então ela continuou com 3. E a esfera de C, ela foi atritada com A, que antes os dois tinham 10, cada um ficou com 5 e 5. Então, a alternativa é C de CIDES, ok? Tá? A esse exercício, torno a frisar, é um exercício de eletrização por contato, tá? O 5 também é, só que é literal. Lembrem-se da média aritmética. Se antes eu tenho 10 e um neutro, depois do contato eu tenho 5 e 5, tá? Mais alguma coisa, gente? Não? Pessoal, a aula de hoje
Era isso, tá? Se ninguém tiver nenhuma dúvida, tá? Quem não tiver dúvida, pode sair sem problemas, tá? Um grande beijo para vocês, um abraço grande, tá bom? E até a nossa próxima aula, tá? Dúvidas pelo privativo do nosso Skype, tá? Quem quiser pode continuar aqui perguntando, não tem problema. Quem já entendeu, um grande beijo e um abraço muito apertado. Beleza? Tchau, pessoal, para quem entendeu. Pode sair. Beijo, gente. Beijo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.